Então, vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, vamos continuar nosso estudo de Gênese, né? A Gênese, nós estamos estudando os fluidos. Então, por que nós estamos estudando os fluidos, né? Aqui são as explicações que Allan Kardec vai dando a respeito dos milagres. Ele está enfatizando mais essa questão, porque ele já fala sobre o maravilhoso, né, o miraculoso, tanto na Gênese, quanto também no Livro dos Médiuns, também ele fala sobre isso. Mas então, nós paramos no item 3 do capítulo 14, certo? Onde está escrito o seguinte, sobre os estados, né, dos fluidos, que os fluidos, o fluido cósmico universal, na sua origem, ele é absolutamente etéreo, é um estado de eterização, de imponderabilidade absoluta. O que é algo imponderável? É algo que não pode ser pesado, não pode ser medido, é como se fosse um gás, é invisível, inclusive. Né? Um gás, você não consegue pesar, é imponderável. Então, o fluido cósmico seria esse gás, mas num estado assim, muito mais etéreo do que o gás, certo? Então, esse é o estado original dos elementos. Conforme o fluido cósmico universal vai se tornando mais ponderável, vai se agregando mais seus elementos, ele vai se tornando matéria. Então, a matéria é esse mesmo fluido cósmico, só que tangível, passível de ser tocado, de ser visto. Então, no item 3, ele fala assim, ó, no estado de eterização, né, o fluido cósmico não é uniforme, ele não tem forma. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Porque no estado de matéria tangível, na matéria tangível, o fluido cósmico ele vai se alterando. Uma coisa que nós podemos ver, essa alteração da matéria, nós podemos ver no nosso corpo de carne, a modificação da matéria, não é? Basta pegar uma fotografia de, sei lá, 3 anos atrás, 5, nós já vamos ver a modificação ali, imperceptível, mas que vai acontecendo. A matéria tangível, ela se modifica, sofre variações. É uma pedra. Hoje ela é uma pedra, ela tem um tamanho para nós, mas todos os dias ela está perdendo elétrons, está perdendo átomos, né? E ela vai sofrendo modificações. Mas, imagina a matéria. Então, imagina o perispírito. Vamos imaginar o nosso perispírito, que é a matéria perispiritual, ela é muito mais fluídica, muito menos tangível do que é o corpo de carne. Vamos dizer assim, relativamente à nossa dimensão. Porque na dimensão espiritual, aí um perispírito com outro perispírito, eles vão conversar, né? Eles têm a mesma tangibilidade. Mas o perispírito, então, ele é passível de modificação muito mais do que o corpo. Nós vemos pessoas que eles fazem carantonhas, né, que chamam, modificam o rosto,
com as caretas, não é? E então, o perispírito, ele é muito mais suscetível a essas modificações, porque é uma matéria mais etérea, certo? Então, é isso que os espíritos falam, né? Que nesse estado de eterização do fluido cósmico, claro que o perispírito é um estado etéreo, da matéria. A Rosinha, oi, Rosa, bem, bem, Rosinha, olha aí, tudo bem, bonita? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá ótimo. Estamos falando aqui do Quem está fluido. aqui? Magna, Ivone, Júlia, você e Malvina. Tudo bem, Malvina? Ei, Magda, tá bom? Oi, boa noite, Rosalba. Tudo bem? Oi, Tudo bem, Malvinha. boa noite. A senhora tá Quem é bem, você? Dafona? Tá tudo bem, minha filha? Tá tudo bem com você. Graças a Deus. Melhorar Tá bom. estraga. Melhorar a Oh, estraga, que né? maravilha. Agradecemos a Deus. Isso mesmo. Isso aí, gente. Então, nós estamos aqui em Gênesis, né? Falando de fluidos, porque são os fluidos que explicam os milagres, né? O fluido magnético, por exemplo, né? O magnetismo, o eletromagnetismo, ele vai explicar as curas, né? Milagrosas, miraculosas. E quando a ciência humana conseguir a compreensão das leis que regem esses fenômenos, não vai mais existir milagre, porque é como hoje é entendida essa palavra milagre. Hoje a palavra milagre ela é entendida como uma ocorrência fora das leis da natureza. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que nada acontece fora das leis da natureza. Que Deus poderia, sim, se ele quisesse, derrogar as suas leis. E ele, Deus, fazer alguma coisa fora das leis. Mas isso não faz nenhum sentido. Isso não tem nenhuma lógica, considerando que Deus rege o universo pelas suas leis, que são naturais, que são imutáveis. E até hoje, todos os fenômenos considerados miraculosos foram sendo explicados pela ciência, pelo conhecimento das leis que regem a matéria. Então, aí nós vamos ver a questão dos trovões, a questão dos relâmpagos, das tempestades, dos furacões, dos tremores de terra. Então, tudo isso que eram ocorrências inexplicáveis passaram a ser explicadas. Também curas que muitos, às vezes, selvagens conseguem. Quando vamos ver, é uma plantinha aqui, outra plantinha aqui, um conhecimento de milênios que eles têm sobre para que é útil tal ou qual planta. E fazendo um parênteses, né, sobre isso, os pesquisadores internacionais, eles vêm em nossa Amazônia e aportam lá, né, e perguntam para os nossos indígenas para que serve essa planta. Eles falam, essa aí quando tem uma dor de barriga a gente usa. Quando está com o nariz correndo, nós usamos essa, e assim vai. E com isso, eles pegam um conhecimento, né? 1000 anos de pesquisa, e eles, em meses, levam para os seus países. Mas
não é milagre que a planta faz, é porque ela vai atuar e aí a ciência vai descobrindo por que que aquela plantinha era boa para dor de barriga, por exemplo. Então, vamos descobrindo. Aí, os fenômenos de ordem material, né, das leis da matéria. Assim também, os fenômenos de ordem psíquica, das leis que regem o mundo espiritual. Então, a doutrina espírita se propõe a estudar essas leis. Nós estamos em franco estudo dessas leis. Estamos muito longe de conhecer, por exemplo, os fenômenos mediúnicos, como eles se dão em toda a sua largueza. O próprio passe magnético, o que é que se sabe a respeito do passe magnético? Não é? O que é que se sabe a respeito? Muito pouco. Nós conhecemos os resultados da fluidoterapia. Como que o magnetismo ele atua na molécula de água, alterando essa molécula. Como que isso acontece? Então, muitos desses conhecimentos nos são revelados pelos espíritos. E depois, partindo dessa revelação, a priori da revelação, vamos, que seria então, a revelação seria a hipótese, colocando aquela revelação como uma hipótese, vamos procurar o caminho para validar aquela hipótese, transformando-a numa tese. Então, as questões, por exemplo, da mediunidade, que André Luiz nos traz, em todos os seus livros, com revelações importantes, e que já pesquisadores espíritas elaboraram excelentes teses sobre essa função do nosso organismo, que se chama mediunidade, e o que ela é responsável por inúmeros fenômenos que nos acontecem, inclusive também por curas e por doenças, não é? Estamos ainda muito longe de conhecer todas essas implicações, todas essas leis, até porque o mundo espiritual ele é dividido em dimensões. São muitas as dimensões do que nós chamamos de mundo espiritual, não é? O mundo espiritual, para nós, que estamos mergulhados na matéria, ele tem inúmeras esferas, cada uma mais etérea que a outra. São esferas são esferas que elas têm um ponto em comum, né? Então, circunscritas umas às outras. Então, essas esferas, elas vão se eterizando da terceira dimensão para cima e vão se tornando mais densas da terceira dimensão para baixo. E isso na nossa Terra, não é? Na nossa Terra é assim. Mas imaginemos o universo. Quantos mistérios. Até que venhamos a chegar naquilo que é absolutamente imponderável, né? Incorpóreo, o mundo incorpóreo. É ali que se localizam os espíritos puros, na realidade incorpórea, né? No livro dos espíritos, na definição de espírito. Espíritos são seres incorpóreos que habitam o universo fora dos mundos materiais, fora do mundo material, né?
Então, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, ou seja, está falando aqui dos espíritos que têm um envoltório fluídico, um perispírito, e não do espírito puro. O espírito puro já não tem envoltório nenhum. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis. Quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, que são para eles, os espíritos, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Então, os desencarnados que não têm mais corpo de carne, mas que têm um corpo perispiritual, nessa dimensão, dentro dessa relatividade, os corpos que nós vamos encontrar na realidade do mundo espiritual, para nós, né, nessa dimensão, para nós eles vão parecer corpos sólidos. Para nós, que eu digo, quando estivermos desencarnados. Então, apenas é uma matéria muito mais maleável e muito mais suscetível à ação do pensamento. Então, assim como o nosso corpo físico, ele vai sofrendo a influência do meio, a influência do nosso pensamento, da nossa vida mental, das nossas escolhas, e o corpo vai se impregnando daquilo, né? Então, às vezes, nós podemos prestar atenção no olhar das pessoas. Você pega, como eu disse, uma fotografia, às vezes, de uma criança, né? Ela tem um olhar. E depois, essa pessoa lá, na idade adulta, especialmente na idade em que ainda estamos muito envolvidos pelas necessidades materiais, ainda muito envolvido nas leis desse mundo, o olhar pode estar muito mais endurecido, o rosto pode estar sempre muito o tônus, né, muito endurecido. As expressões vão ficando duras. E isso vai impregnando o corpo físico, né? O corpo vai ficando desse jeito. Agora, imaginemos o perispírito, que é muito mais etéreo do que o corpo físico. Ele vai realmente assumindo isso, né? Nós vemos, tem um livro, ele se chama Liberação. Não é libertação do André Luiz, não, liberação. E tem uma jovem, ela é muito bela, muito bonita, mas ela é muito má. Muito má. E aí, os espíritos chegam, né? Ela até mexe com magia negra, bruxaria. E eles dizem, olha, daqui a pouco ela vai adormecer, ela estava recostada assim no sofá, e ela vai se desdobrar, e vocês vão ver a aparência dela, do perispírito dela, a aparência dela no mundo espiritual. No mundo espiritual, eu sempre, quando estou falando especialmente para trabalhadores espíritas, eu faço essa ressalva. Claro que não vamos fazer. Quem levanta? Fala, deixa eu ver aqui. Malvina. Fala, Malvina. Eu terminei ontem, eu dei uma lida nesse livro outra vez, porque eu já tinha esquecido. Aí a Paty deixou uns livros dela aqui, e entre eles tem Libertação e Liberação. Aí eu falei, deixa eu ler para mim ver. Eu li, ele não tem muita página, né? O Liberação, aí eu né? Fiquei horrorizada como a Silvia se transforma, né? Nossa, ela vira um monstro. Ela é um monstro. Não é o perispírito dela. Que bom que você leu. Liberação. É nele que fala também dessa coisa do fluido, né? De quando você faz algo de mal para uma pessoa, se ela
Se ela está numa faixa vibratória fora daquele padrão, aquela energia vai e volta, né? Isso. E a gente tem que estar lendo os livros de vez em quando, que a gente vai esquecendo, né? Vai esquecendo, né, amiga? É. Então é isso que a Malvina falou. Quando ela se desdobra, ela é um monstro, ela é uma bruxa. E ela é linda, né? Quando você olha isso, ela é linda. É uma pessoa assim, conforme ela vai... linda. Não é? Conforme ela vai envelhecendo, porque assim, não é que você não vai ter ruga, não sei o que, não é isso. Mas a sua expressão, tem pessoas que às vezes até permanecem bonitas à custa de tantas coisas, mas elas vão adquirindo aquela expressão embrutecida, de dureza, porque começa a transparecer, o perispírito vai jogando isso para o corpo material, e ela não consegue mais esconder sua verdadeira face. Às vezes a pessoa já está bem envelhecida, está criada, mas você olha, ela tem uma beleza, ela tem um olhar doce, ela tem um gesto, mas aquele que é uma alma má e cruel, ela vai cada vez mais ela vai mostrando na sua face quem ela é, né? Nas suas expressões. Não é isso? A gente não vê isso? Não estou dizendo que a pessoa fica feia, não é isso que eu estou falando. Estou falando que ela não vai mais conseguindo esconder o olhar, né? Ela vai, os músculos dela vão ficando, ela vão trazendo para si aquele sarcasmo que ela mantém. Fala, Magna. A gente costuma dizer popularmente que tem cara de mal, né? A pessoa tem cara de má, não é isso? Tem. E é interessante, né? Porque daí tem umas pessoas que envelhecem e aí você vê bem assim como que ela levou a vida. E não tem nada a ver com se está com ruga ou não está com ruga. Não é isso. É porque transparece. O perispírito ele fica mais visível, porque ele vai também absorvendo essa dureza do mundo material, enfim, são os fluidos que nós vamos, não é, absorvendo ao longo da nossa vida, não é? Então, ela vai, às vezes, até adquirindo um odor, sabe? Um odor, uma coisa assim, não é? Então, mas então é isso, quando desencarnamos, a nossa aparência vai ser bem real, aquilo que realmente somos. Tem pessoa que desencarna e rapidamente ela vai adquirindo, voltando, assim, dizem que normalmente a pessoa retorna ali para os 40 anos, né? Mas ela vai adquirir a forma verdadeira e real. Né? Então, aqui eu tenho uma nota, né, da editora que fala essa é a questão dos fluidos, é o exemplo que eu dei dos gases. O meu gatinho. Se vocês viram passar um ser, né, escuro aqui atrás de mim, meu gatinho. Os gases, né, são exemplo desse fluido, do fluido mais imponderável. Eles são invisíveis, embora possam ser detectados e pesados. Então, Allan Kardec fala assim, ó, que fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos. Lembra que eu falei? Inseparáveis da alma. A alma é o espírito encarnado. Então, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas ficam, mas não é mundo espiritual? Ele fala assim, olha, é mais exato. Isso é o Allan Kardec falando. Eu acho que eu não botei na tela. Peraí, gente.
Desculpa aí. Desculpa aí. Então, olha aqui. O que Allan Kardec fala? Que é melhor, você, em vez de você falar que aquele é um fenômeno espiritual, você falar que é um fenômeno psíquico. Por que psíquico? Porque o psiquismo ele está ainda no nosso nível material de evolução, ainda que seja pelo espírito. O psiquismo, nós temos a mente, nós temos o nosso psiquismo, então são dimensões nossas, não é? Essas dimensões. Então, os fenômenos psíquicos, eles exprimem com maior exatidão o que nós queremos dizer, por exemplo, dos fenômenos mediúnicos. São fenômenos psíquicos. Tem um espírito ali, então é um fenômeno, você pode chamar de fenômeno espírita, até poderia. Mas esse espírito, ele é um espírito que tem um corpo, certo? E às vezes é um corpo tão denso, que ele quase, você pode às vezes sentir o cheiro daquele espírito. Você às vezes quase enxerga. Os espíritos que são visíveis, que se tornam visíveis para nós, na sua maioria, são espíritos muito próximos de nós, né? Porque os espíritos mais elevados, nossos guias, eles têm grande dificuldade de se fazerem visíveis. Quem é que o médium vidente vê? Vê espíritos vulgares, que estão aí andando pela crosta terrestre. Né? Então, por quê? Né? Porque esses fenômenos psíquicos, eles repousam sobre as propriedades e os atributos da alma. A alma é o espírito encarnado, o espírito, o ser inteligente, princípio inteligente, preso na matéria. Então, ou melhor, dos fluidos perispiríticos, é uma nota do Allan Kardec, que são inseparáveis da alma. Então, quando ocorre a desencarnação, nós não nos transformamos em espíritos puros, de jeito nenhum, tá bom? Nós continuamos, podemos até dizer que nós continuamos sendo alma, até porque chegamos lá nessa dimensão espiritual e nós nem vamos lembrar de todas as nossas existências, nada, nem vamos acessar todo o conhecimento acumulado. Então, só que for útil, o que vamos necessitar para a próxima encarnação, porque vamos ficar ali na erraticidade, que é aquele período intermediário entre uma encarnação e outra. Então, vejam, a erraticidade é esse mundo semi-material. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Quais leis, né? Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Então, um médium de cura. O que é um médium de cura? É uma pessoa encarnada que o organismo dela produz grande quantidade de ectoplasma, que os espíritos bons manipulam esse ectoplasma, misturam com medicamento, e aí elaboram o medicamento, assim, de plantas, de todo esse ambiente, né, toda essa ecologia que nos circunda. E, então, esse ectoplasma, ele é utilizado para muitas coisas. E aí ocorrem as curas. Lembrando que o médium de cura, ele não faz nada sozinho. Ele vai necessitar da presença de um espírito e o espírito do médium,
também, né, que produza esse ectoplasma para poder manipular isso tudo e transformar em cura. Mas essa cura não é milagrosa. Existem leis que regem esses fenômenos, né? E regem e esses efeitos psíquicos, eles parecem milagre, mas não são. Então, os espíritos os elaboram e combinam. Eles combinam os fluidos espirituais, mas assim, os fluidos dessa dimensão mais sutil e os fluidos materiais, para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Como é que a gente faz um bolo, gente? Nós pegamos farinha de trigo, falar até com a Júlia aí, e a Rosalva, especialista em bolo. Pega a farinha de trigo, pega ovo, pega água, pega sal, pega fermento, coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Todas elas são tangíveis, têm suas propriedades, não é? E aí você pega e mistura tudo. Tá, mas aí saiu um bolo? Não, não saiu um bolo. O que você vai precisar do quê? Você vai precisar de uma mente que vá fazer as combinações de forma correta. E quanto mais você vai aprendendo a combinar isso, mais perfeito vai ser o seu bolo, não é? Por isso a mediunidade ela precisa ser estudada desse ponto de vista. O médium, o produtor de ectoplasma, precisa estudar também. E muitas vezes admitir que não conhece como que isso ocorre. Então, procurar sempre ambientes controlados pela espiritualidade superior para realizar as suas práticas, a fim de que quem vá manipular esses fluidos sejam espíritos, vamos dizer assim, se fosse um bolo que tivesse que ser feito, fosse quem soubesse fazer um bolo, porque aí o médium tem um tanto de farinha, um tanto de ovo, mas aí tem que tirar, aí o outro médium tem fermento, estou dando exemplo, gente, é um exemplo, estou fazendo uma metáfora aqui. O outro tem fermento, então junta tudo isso e aí sim você consegue sim um efeito, um resultado. Então nós nunca fazemos nada sozinhos. Por isso a importância de estarmos trabalhando sempre em equipe, em nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Então, nossos sentidos e a nossa visão não foi feita para ver espírito. Quando nós vemos um espírito, não são nossos olhos. O problema é que, pelo fato de que nós não conseguimos compreender como se dá o fenômeno, por exemplo, da vidência, nós sabemos compreender como que se dá, então o médico fala, eu vi um espírito. Porque os nossos sentidos, eles têm um poder de interação. Então, um exemplo. A pessoa que perde a visão, ela ouve melhor. Muitas vezes, para você ouvir um som bem ali, um som fino, né? Você precisa, às vezes a gente percebe que essas pessoas fecham os olhos para ouvir melhor, né? Então, é porque há uma interação. Um sentido, ele substitui o outro. A pessoa cega, por exemplo, ela vai desenvolvendo a audição e o tato. Então, a nossa mediunidade, ela é um sentido também. Nosso corpo, uma função de senso e percepção que, infelizmente, nós não desenvolvemos no período correto, que é na infância.
E aí, nós nos tornamos cegos espirituais. Então, os nossos sentidos físicos, eles assumem o papel da glândula pineal, vamos dizer assim. E então nós pensamos que vemos com os olhos, que ouvimos com os ouvidos, mas não é. Porque o médium, vidente, ele fecha o olho e ele continua vendo. Não é? Assim que funciona. Então, precisamos estudar mais a mediunidade como essa função orgânica. Porque aí nós vamos ser mais eficazes. Nós vamos ser muito mais eficazes, não é? Alguns há pertencentes a um meio diverso, diferente, a tal ponto do nosso, né, do nosso meio material, que deles só podemos fazer ideia, mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença, olha, peguei um exemplo, procura fazer ideia da teoria das cores. Então, muitas questões nós não temos nem como imaginar. Como que um cego de nascença vai imaginar uma cor? Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal, que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Existem fluidos que são intermédios, estão ali entre, por exemplo, nós falamos muito do corpo físico e do perispírito, e nós não lembramos que tem um corpo intermédio ali, que chama-se corpo etérico. Sabe? Ele está entre o perispírito e o corpo físico. Ele é um adensamento de matéria também. O fluido animalizado, né, o fluido anímico, aquele que nos anima, o fluido vital, que recebemos em quantidade X para o tanto de vida que programamos, aí vem a questão do suicídio. O fluido vital, segundo Dona Ivone Pereira, ele parece uma cola, né, um celofane, vamos dizer assim. E ela, então, fala no livro, né, Memórias dos Suicidas, ela fala o seguinte, que o suicida, ele comparece na dimensão que não é a dimensão espiritual, porque ele não está desencarnado, suicida. Por quê? Porque ele ainda está revestido de toda a quantidade de fluido vital que faltava para ele completar a encarnação. Então, ele não tem corpo, mas tem uma espécie de um celofane, papel celofane em volta dele, parece uma cola. E aquilo dá a ele todas as impressões do mundo material e também muito frio pela falta do corpo. É o primeiro grande tormento que ele vai sentir, a ausência do corpo físico, né? Então, e aí ele precisa ficar numa região intermediária para gastar esse fluido. E por isso os suicidas não ficam na cruz. Eles não ficam, porque se um suicida se aproxima, por exemplo, de uma criança, a criança pode morrer imediatamente. Porque ele vai absorver toda a energia da criança, a energia anímica da criança, a energia, né, de calor. O que os espíritos desencarnados mais sentem? Né? Sentem frio. Então, existe um livro, chama-se Mediunidade Sem Lágrimas, e ele fala que o médium, ele é como se fosse assim, uma lâmpada acesa na escuridão e quentinha. Então, é como assim, aquelas mariposas que procuram a luz, né? Na verdade, elas não procuram a luz, elas ficam desorientadas pela luz, por isso que elas vão na luz. Mas, enfim, então, o espírito desencarnado, ele enxerga aquela luz do médium. Essa luz que ele enxerga nada mais é que o fluido animalizado do médium. O médium fica soltando isso, né? Um magnetismo.
que tem uma luz e que tem um calor. Então, o espírito desencarnado se aproxima por causa do calor. E aí vem as obsessões involuntárias. O espírito não está querendo obsediar ninguém, ele está doente, ele quer, e ele então se aconchega no médium e ele sente aquele calor, ele se sente bem. E o médium se sente o quê? Mal, né? Então, conhecer como se dá esses fenômenos é muito importante, porque aí o médium vai percebendo vai tendo maior percepção do que acontece fisicamente com ele. Quantas pessoas vão para o hospital, tal, mas elas estão com aquilo que o pessoal chama, né, com encosto, vamos dizer assim. Então, a grande maioria dos nossos problemas, elas decorrem da mediunidade, mas desses espíritos que estão aí na crosta. Mas os que estão soltos aí pela crosta, eles não são adoecidos o suficiente para nos adoecerem a ponto de nos matarem, mas os suicidas, sim. Daí vem, quem é o médium em condições de receber um espírito suicida? Não é qualquer médium, gente. Isso que é importante estudar a doutrina espírita. Não é qualquer médium. Então, também o suicida, ele desencarnou, aí já vem uma comunicação dele. Não é assim que acontece, né? Muitas vezes, uma comunicação de um suicida, ela que acontece? Vem o espírito, aqui o suicida, aqui um espírito protetor do médium, que vai fazer uma espécie de filtro, e o médium não suporta. O médium que recebe espírito suicida é ex-suicida. 99,99% dos casos são ex-suicidas que têm condição de receber suicida. Certo? Dona Ivone Pereira fala sobre isso. Né? Porque ele compreende melhor do que ninguém, e é uma forma também deles se resgatar diante da lei. Né? Então, muitos desses fenômenos são assim, muito densos e muito próximos da Terra. Muitos espíritos bem grosseiros mesmo. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os fluidos do ímã. Então, olha aqui, ó, quando nós falamos, né, que é a mediunidade, né, o fluido é o fluido do ímã mesmo, o magnetismo é o magnetismo do ímã. Está aqui, ó, em Gênesis. O magnetismo é o magnetismo do ímã. E esse magnetismo do ímã é o mesminho que está sendo usado nesse momento para nós nos comunicarmos dessa maneira que estamos nos comunicando. Para atendermos no telefone celular, é o fluido magnético, é o eletromagnetismo. Então, é o mesmo fluido. Então, o que nós vamos pensando? Nós vamos pensar, é um fluido material. Então, o homem já está começando a desvendar o fluido eletromagnético, que é o fluido da mediunidade. Certo? E aí nós já vamos pensando que esses fenômenos são muito próximos do nosso organismo. Alguns estão ali, vamos dizer assim, no corpo etérico, e muitos passando para o corpo mesmo. Gerando o quê? Saúde ou doença. Alegria ou tristeza. No corpo físico. Então, como se observa do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo se adquirir sobre a natureza deles, conhecimento de alguma precisão. Então, do mesmo jeito que nós vamos conhecendo esses fluidos, nós vamos também conhecendo o fluido magnético que atua como um meio de transporte das informações de uma dimensão para outra. Como um meio de transporte do pensamento
Pensamento é transportado pelo fluido magnético. Assim como a voz, minha voz está sendo transportada até vocês pelo fluido eletromagnético. A minha imagem também. E dia chegará que não vamos mais precisar de médium. Que os espíritos vão se comunicar por computadores. Aliás, eles já estão se comunicando há muito tempo, né? Chama-se transcomunicação instrumental. Já existem muitos cientistas espíritas estudando essa transcomunicação, trabalhando, né, nessa forma de comunicação. Existem estações no mundo espiritual que estão se aprimorando para que rapidamente possamos nos comunicar com os nossos queridos que foram para o mundo espiritual, igual eu estou aqui em Rondônia, e vocês estão me vendo, e eu estou vendo vocês em Belo Horizonte, ou seja, onde for, nós vamos conseguir falar com os nossos amores. Já pensou? Que legal? E que também é apavorante. Maravilhoso, ao mesmo tempo é apavorante. Quem estuda transcomunicação instrumental vai descobrir tantas coisas impressionantes. Então, o que Allan Kardec fala? É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Então, daí a importância de estudarmos a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade. Muito pouco estudada nos centros espíritas. Muito pouco estuda-se no centro espírita a comunicação dos espíritos com os do desencarnado com os encarnados. É isso que se estuda no centro espírita. Mas a fenomenologia não é estudada. Como que o fenômeno se dá? Não é estudado. Eu vou dizer para vocês. Olha que eu já viajei esse Brasil. E, a não ser os médicos, né, das associações médicos espíritas, que estudam isso muito, né, os neurocientistas espíritas que estudam isso, fora isso, os nossos trabalhadores espíritas estão muito incipientes. E, então, levam tudo para a mesa mediúnica. E aí, muitas questões não são resolvidas ali. E aí, chega um momento em que a própria mesa mediúnica não dá mais conta de explicar tudo o que está acontecendo. Não é? Pessoas que estão há 15 anos, 20 anos na mediúnica, continuam obsedadas. Mas ele está obsediado por espírito, ele está obsediado por ele mesmo. Não é? Então, é falta de conhecimento da fenomenologia, sabe? Mas é isso, meus amores. Vamos, então, ouvi-los. Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam mais ou menos essa questão dos fluidos, desse mundo? Olha, o corpo etérico, ele não vai para o mundo espiritual, ele fica. Uma coisa interessante, né? Então, muitas das nossas... Ó, isso aqui não é um espírito, isso é um gatinho. É o da mão. Ó, dele. Então, muitas de questões nossas, neurose, até psicose nossas, elas vão ficar no corpo etérico, gente. Não vai para lá de lá. Porque tem muita coisa que nós sofremos, assim, passamos uma vida, não é fácil, a reencarnação, a influência da matéria imensa, dos hormônios, tantas coisas, que chega um momento que não damos mais conta, às vezes, de resolver tudo isso. A religião fracassou, né, naquilo que ela deveria ter sido, que era o seu papel, de nos informar a respeito da realidade do mundo espiritual, nos últimos 2000 anos, né? Então, agora que chegamos com o espiritismo, e ainda incipiente, começando, né, essa ciência, e nós, trabalhadores espíritas dessa geração, muito
muito presos aos condicionamentos ainda da Igreja Católica, temos dificuldade de... Na verdade, o que nós mais vemos no centro espírita, muitas vezes, é a dificuldade de aceitar a realidade espiritual, por incrível que pareça. Então, por incrível que pareça. Então, ou tem aqueles que são crédulos, acreditam em tudo, aqueles que já colocam o médium numa berlinda, o pobre do médium tem que estar sempre se explicando. Então, é complicado. Então, nós vivemos muito sofridos. E muitas vezes aquilo que parece ser de nossa essência nada mais é que uma influência do nosso organismo, de toda essa pressão que sofremos. Você imagina a pessoa coagida pela dor, né, física. Vamos imaginar aí como que deva estar a nossa Ivone, que fez um exame, deu plaqueta 0. Eu falei, mas daí você tinha que estar morta, né? Pelo amor de Deus. Tinha que estar morta, plaqueta 0. Mas deve estar muito baixinha, né? Então, você imagina como está o psiquismo dessa pessoa, não é? Como que está irritada, não sei o quê. Então, essas irritações não tem nada a ver com a nossa essência, sabe? Então, o próprio Divaldo fala muita coisa, muita neurose, nossa, muito medo, muita coisa que nós temos, que vem também desses condicionamentos que trazendo, da influência da educação que tivemos. Imagina uma criança que cresceu ouvindo dorme, neném, que a Cuca vem pegar, papai está na roça, mamãe não quer não. Essa criança está sozinha em casa e está com quem? Quem que está cantando para ela? Que o pai não está, a mãe não está, e a Cuca vem pegar. Imagina a quantidade de terror que isso é colocado em nós, né? Então, tudo isso fica no corpo etéreo. Sabia? Nós somos muito melhores do que nós aparentamos, gente. Falar a verdade para vocês. Então, é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Foi bom para vocês? Vocês gostaram? Gente, Deu para entender alguma coisa? eu quero pedir desculpa aqui, é porque que, assim, a CEMIG aqui, a gente paga a conta para eles e eles ligam a luz a hora que eles querem, até de noite, sabe? A prestação de serviço aqui da CEMIG, em Minas Gerais, tá caótica. Aqui em Três Marias, eu acho que um cachorro fez xixi no poste e a energia desligou aqui, porque não tá nem chovendo, nem trovejando, não tá nada. Ah, Deus me livre. Ô, Márcia.